pessoal, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim responder as perguntas que vocês deixaram pra mim no Instagram. Então primeiro eu queria agradecer a todo mundo que deixou uma perguntinha por lá. Eu recebi algumas perguntas a respeito de organização, então como eu organizo minhas leituras e também sobre metas diárias, né, como qual é a minha meta de leitura diária e coisas assim. Então essas perguntas estão respondidas no vídeo que eu fiz sobre organização, achei que encaixava melhor lá. Vou deixar o link para ele aqui na descrição, então se você fez uma pergunta nesse sentido, dá uma olhadinha nesse vídeo. Também teve uma pergunta sobre o vedo, eu acho que foi a Ana que fez, se eu não estou enganada, perguntando o que tinha sido mais desafiador e mais legal a respeito do vedo. Eu gostei muito dessa ideia, então eu gravei um vídeo específico falando a respeito do vedo. Vai ser o próximo vídeo a sair depois do vedo, né? Então fiquem de olho lá que eu vou falar um pouquinho sobre toda a minha experiência com o vedo e também os próximos passos, né? Qual é o futuro aí do canal. E agora vamos então, chega de enrolação, vamos responder as perguntas. Várias pessoas fizeram perguntas com relação à vida profissional, então eu reuni elas e vou responder primeiro elas. Se você não tem interesse nessa parte, pula um pouquinho que daí mais pra frente eu respondo as outras. Então a Mariane perguntou, você trabalha com literatura? Não, eu sou engenheira civil. A Laura pediu pra eu falar um pouquinho sobre a minha formação. E a Flávia pediu pra eu falar sobre a minha experiência com o curso de engenharia, tanto durante, né, quanto depois de formada. Então eu vou responder essas duas perguntas juntas. Eu não era uma pessoa que sabia o que eu queria ser desde sempre. E eu sempre gostei de muita coisa. Então, quando eu tava ali no terceiro ano, eu adorava filosofia, redação e matemática e física. Acho que eram essas minhas matérias preferidas. Então eu prestei vestibular para Direito e para Engenharia Civil. Acabei optando por fazer Direito. Eu cursei 1 ano e meio de Direito. Na primeira semana eu sabia que eu não ia gostar, na primeira semana de aula. Mas todo mundo dizia que no início era assim mesmo, né? Que as primeiras disciplinas de Direito são mais teóricas, enfim. Então 1 ano e meio e 2 estágios depois eu larguei o Direito. Então eu passei esse resto de ano, né? Esse meio ano estudando para o vestibular e passei no vestibular de Engenharia, né? Então mudei de cidade para cursar Engenharia. E sobre a minha experiência no curso de Engenharia, tenho algumas coisas a falar, eu vou tentar ser breve, né? Eu cursei numa universidade estadual, período integral, então não era o dia inteiro, né? Às vezes tinha inclusive à noite aula. E o campus em que eu fiz a faculdade era um campus de exatas, então a gente tinha 4 engenharias, ciência da computação, matemática, física e química, né, licenciaturas. Então era um campus predominantemente masculino, tinha muito mais homem do que mulher. Na minha turma era basicamente meio a meio, mas o campus em geral, principalmente na engenharia mecânica e elétrica, entrava tipo 3 mulheres por semestre. Então tinha muito mais homem e era um ambiente machista em si. Então eu acho que essa é uma coisa que fez parte da minha experiência, que talvez... Não tô dizendo que é a realidade em todas as universidades, mas foi na minha. E uma coisa que hoje eu identifico, que na época eu não identifiquei tanto, é uma supervalorização do esforço. Olhando agora, né, é uma coisa que me incomoda demais perceber. Que na minha universidade, né, tinha muito essa cultura de que você seria um profissional melhor se você se ferrasse o máximo possível. Então isso vai desde professores, né, que eram super grossos, humilhavam alunos e que realmente acreditavam que isso seria importante para criar uma casca nas pessoas, até uma real supervalorização do esforço mesmo, de provas de 5, 6 horas, que na verdade são uma prova de resistência, em vez de provar o que o aluno sabe ou deixa de saber. Então esse é um ponto que eu tenho uma crítica muito grande com relação ao curso de engenharia que eu fiz. Eu certamente aprendi várias coisas. A frustração foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, porque eu não fiz cursinho, né? Eu não saí fresca também do ensino médio, eu estudei a vida toda em um colégio público de uma cidade menor. Então, quando eu entrei ali, tinham várias coisas que alguns alunos de cidades maiores, de colégios particulares, tinham visto que eu nunca tinha visto. Então, tomei muita bomba no começo, né? Reprovei um tanto. E eu nunca tinha tirado uma nota menor que 8, eu acho, na minha vida. Então foi bem complicado e eu aprendi muito a lidar com isso. Também aprendi muito sobre aprender, né? Sobre estudar sozinha, sobre aprender sozinha. Tanto por conta de eu realmente precisar mais do que eu tinha acesso ali, né? Do que os professores passavam, quanto por conta desses professores extremamente babacas que eu tive. Então a Laura mesmo comentou num vídeo dela, vou deixar aqui embaixo, sobre como é importante a gente aprender a estudar, né? A gente descobrir o que funciona pra gente. Então foi todo um processo que eu tive durante esses anos da faculdade. Mas acho que essas coisas que eu citei foram totalmente desnecessárias, né? Acho que elas não tornam
profissional melhor. Pelo contrário, muitos arrogantes que a gente encontra aí no curso de engenharia, pessoas que acham que são melhores que as outras, existem por conta desse tipo de professor e desse tipo de sistema. Mas a última coisa que eu precisava falar a respeito disso é que ter feito um curso integral foi bem prejudicial na questão do mercado de trabalho, porque não tinha como trabalhar até o penúltimo ano da faculdade. E a partir do penúltimo você conseguia trabalhar, né, fazer estágio. Se você não tivesse muita matéria fora da tua grade, então se você não tivesse reprovado, que é bem raro. Então é uma coisa que prejudica muito, principalmente na cidade que eu moro hoje em dia, acho que tem 5 cursos de engenharia. Todos os outros são noturnos e apenas esse período integral. Então a gente perdia muita chance de estágio por conta disso. E o que funcionou pra mim, que eu acho que é uma dica, é que no primeiro semestre eu tive uma matéria chamada Introdução à Engenharia Civil, em que a professora passava assim um pouco sobre as diversas áreas. E nesse instante eu já reparei que eu ia gostar da parte de solos. E foi o que aconteceu, né? Apesar de ser um pouco mais pra frente ali, eu fui me identificando com o que tratava de solos. Então, uma dica que eu dou é você tentar o quanto antes identificar quais as áreas que você vai gostar. Isso dá um norte, né? Tanto pra você, se você quer ir pra área de pesquisa, quanto pra procurar estágio, enfim. Então, no final do penúltimo ano, eu consegui um estágio nessa área, né? Na área de fundações, na verdade, que é uma das áreas da geotecnia. Foi graças ao meu professor, né, que foi meu orientador também no TCC. E aí, no último ano, eu troquei de estágio. Fui para uma outra empresa da mesma área e nessa empresa eu fui efetivada. Então, foi nessa empresa que eu trabalhei até 2 meses atrás, quando eu resolvi sair. E eu gostava muito de trabalhar nessa empresa, eu gostava muito das pessoas. Era da área, né, na área que eu tenho interesse, a área que eu tô fazendo a minha pós-graduação. Mas eu tava sofrendo muita crise de ansiedade. Eu trabalhava diretamente com a parte de obra, que não é meu perfil, nem um pouco. Então, eu tava desde o ano passado tendo alguns problemas com isso. A pandemia piorou muito a situação. Então, eu acho que saúde mental, né, vem em primeiro lugar. Eu acabei optando por sair. E eu tô procurando agora uma coisa que tenha mais o meu perfil, né? Foi uma decisão bem pensada, inclusive financeiramente, então tá tudo bem. E tô concluindo, né? Eu terminaria em dezembro minha pós-graduação. Mas agora eu vou finalizar só em fevereiro, porque também teve um atrasinho aí de 2 meses por conta da pandemia. E eu resolvi contar até essas coisas um pouco mais pessoais aqui, porque eu sei que tem muita gente que se compara, né? Muita gente vem dizer, meu Deus, você lê muito, como você consegue ler tudo isso e ainda gravar o VEDO? Então, você nunca sabe o que tá acontecendo, né, na vida da outra pessoa. A tua rotina é totalmente diferente da minha, assim como a minha 2 meses atrás era totalmente diferente da que eu tenho hoje. E enfim, já me enrolei demais, esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas então a dica que eu dou com relação à engenharia é essa. Eu acho que primeiro tenta ver qual é a engenharia mesmo, a gente acaba conhecendo só as que são mais faladas. Procura uma instituição cujos horários facilitem o estágio, né? Que você consiga quanto antes buscar estágio. Eu acho que o estágio, não só como experiência profissional, é muito útil, mas também para você identificar as áreas que você vai gostar, né? Você conseguir testar melhor qual é o teu perfil. E boa sorte se você quer ser engenheiro. Com relação ao mercado de trabalho, tá bem complicado. Eu acho que nós viemos aí de uns anos, né? Quando eu entrei na faculdade, a engenharia estava muito em alta e agora não tá mais assim. Então a engenharia, no geral, né, não tem pago o piso, e principalmente aqui no sul, né, por conta da pós, eu tenho contato com pessoas, né, profissionais de outros lugares. Então aqui no sul tá muito desvalorizado, mas eu acho que se você gosta disso, se você tem interesse, não importa o que seja, vale mais a pena você fazer isso do que buscar uma coisa apenas porque tá sendo valorizada. E a última pergunta nesse sentido foi da Anne, que ela perguntou como que eu fazia para conciliar as leituras com a faculdade, né? Que ela lembra que quando eu iniciei o canal eu ainda estudava. Eu acho que era mais fácil do que conciliar com o trabalho, porque na faculdade existiam semanas de prova, né? Ou, enfim, dias em que tinha prova. Então eram épocas, né, específicas em que eu ia ler menos, que eu sabia que eu leria menos porque eu tinha que dedicar mais tempo para a faculdade. Mas a leitura sempre fez parte do meu dia a dia, então eu acho que eu lia mais ali nos outros dias, e quando estava nessas épocas de prova eu acabava lendo menos ou não lendo em alguns dias. E era bem tranquilo de conciliar por conta disso, sabe? Leitura pra mim é como ver uma série, é como assistir um filme. E eu acho muito difícil que uma pessoa vá mal na faculdade por ler meia hora por dia, contanto que ela organize, né,
o restante dos horários dela de outra forma. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e planejada, como vocês já devem ter percebido. Então, isso nunca foi muito problema pra mim. O que eu senti mais problema nesse sentido foi quando eu precisei estudar e trabalhar ao mesmo tempo e fazer TCC. Então, enquanto eu tava fazendo estágio, fazendo TCC e tendo matérias na faculdade, foi a época que eu menos li na minha vida, eu acho, porque eu realmente não tinha tempo sobrando e quando eu tinha algum tempo sobrando eu tinha que fazer o TCC. Então, provavelmente essa foi a época mais complicada nesse sentido. Eu acho que é muito pior. Quando eu era estudante, eu não acreditava que alguma coisa podia ser pior do que aquela faculdade, no sentido de carga mesmo, né, de sobrecarga. Mas a responsabilidade de trabalhar é totalmente diferente, inclusive diferente do estágio. Então, até eu me adaptar, também eu chegava muito exausta, então muitas vezes eu não conseguia ler por exaustão mesmo, mas como tudo na vida a gente acostuma, né? Então eu acho que a leitura é um hábito que você tem que ir tentando encaixar, né? A nossa rotina vai mudando, a nossa vida vai mudando e você tem que tentar encaixar de acordo com as suas possibilidades naquele momento. Vamos para as outras perguntas, porque esse vídeo já tá imenso e ainda tem bastante coisa para responder. A Natasha me perguntou se eu gosto de ler coisas relacionadas ao meu trabalho ou se eu não leio. Então, assim, leitura técnica mesmo, da área de engenharia, geotecnia e fundações, que são as minhas áreas, eu só leio por conta de estudar mesmo. Então, quando eu tô fazendo pós, tem bastante leitura por conta dos estudos e quando saem normas novas, enfim, eu leio basicamente para estudar. Eu acho que a influência que a minha formação tem é que existem alguns assuntos, né, principalmente com relação à ficção científica, que eu me interesso mais por conta de ter estudado. Então, por exemplo, no A História da Sua Vida e Outros Contos do Ted Chiang, eu acho que tem muita coisa ali que acabou me interessando por eu ser engenheira. Mas fazer uma leitura mais técnica por prazer é uma coisa que eu não faço, não. E agora, indo para as perguntas que não tem nada a ver com isso. Paty perguntou onde eu moro. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, mas eu não sou daqui, né? Eu vim pra cá pra estudar. Eu sou de União da Vitória, Paraná, que é na verdade divisa do Paraná com Santa Catarina. Mariane perguntou se eu tenho namorado/marido e se eu já viajei pra fora do país. Eu tenho namorado/namorido, né? A gente mora junto, mas ele é meu namorado. E ele não gosta muito de aparecer por aqui, mas ele já apareceu com as mãos e com a voz em 2 vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo 2 desafios que ele apareceu. E eu nunca viajei pra fora do país, é uma coisa que eu tenho muita vontade, mas ainda não consegui. A Bruna perguntou como eu faço para escolher a próxima leitura. E essa é uma coisa bem estranha, eu não tenho muita fórmula. Eu sempre tenho, né, os livros que já estão ali na lista para serem lidos, então ou porque eu comprei, né, seja em físicos ou no Kindle, ou separados do Kindle Unlimited, né, quando eu tô assinando. E esses livros geralmente chegam ali por indicação, né, então geralmente eu vejo alguém comentando, alguém fala pra mim, eu pesquiso, leio a amostra e aí os que eu gosto eu compro ou eu coloco nessa lista, separo. Mas também pego o livro da minha estante, que eu tô passando por aqui do nada, o livro me chama. Então geralmente eu escolho entre essas opções. E como eu leio mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu tento que elas sejam diferentes. Então eu sempre busco uma leitura que não seja muito parecida com outra que eu já tô fazendo. Então, tanto com relação à temática, quanto com relação a tamanho. Tipo, não gosto de pegar muito calhamaço ao mesmo tempo. Se eu tô lendo uma coisa mais pesada, eu tento pegar outra mais leve e assim por diante. Mas não existe muito uma forma. Você pensa em ser escritora? Não, no momento eu não tenho esse pensamento. Pode ser que um dia eu mude de ideia, mas por enquanto não. E a última pergunta é: qual é a sua viagem dos sonhos? E nesse momento, a minha viagem dos sonhos seria a Islândia. Eu acho que é um país super diferente, tem umas paisagens naturais estonteantes, assim. Eu acho que seria meu tipo de viagem. Também acho que é uma viagem caríssima, mas espero que um dia eu consiga fazer. Mas eu sou bem de lua, tem vários lugares assim que às vezes eu fico obcecada, né? Já quis muito ir pra Rússia, ainda quero bastante ir pra Rússia. Mas no momento a viagem dos meus sonhos seria a Islândia. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma pergunta pra mim, façam aqui nos comentários que eu respondo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, também me avisem que eu começo a colocar de vez em quando caixinha no Instagram pra reunir perguntas pra responder pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho melhor. Desculpa o tamanho do vídeo, mas eu não sei falar pouco, ainda mais sobre questões assim um pouco mais complexas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.